Acessando Biná. Shabbat Shalom, eu sou a Amora Kayá. Estamos de volta no nosso canal Mahanaima. Hoje vamos estudar Ivrit. Hoje vamos estudar a reza chamada de Ishtabach. Sempre a gente coloca o nome das coisas pela primeira palavra que acontece de aparecer ali, no processo. Então, a primeira palavra que vai aparecer nesta reza é o Ishtabach. Ishtabach significa louvado seja. Iud com Hirik, I. Aqui tem um Shin com Sheva, Sh. Ish. Tav com Patá, Tá. Beit com Patá, Ba. E um Ret aqui no final, R. Ishtabach. Louvado seja. Baruch Hashem. Vamos estudar o segredo que está contido dentro desta reza, que fazemos todos os dias pela manhã no Shacharit. Esta reza está ligada à elevação de nossa alma, de nossa consciência para o reino de Deus, aquele reino que nosso mestre Yeshua falava, que seria estabelecido entre nós e que estava dentro de cada um de nós. Esta reza vai ativar, através desta kavanot, destas intenções que podemos fazer nas letras sagradas contidas nesta reza e as palavras que evocam esta elevação para a completude do reino sagrado de Deus dentro de nós. Baruch Hashem. Vamos então aprender um pouco mais das rezas do Sidur com as elevações espirituais contidas nelas, todas as kavanot que nos ajudarão a estarmos ainda mais perfeitos diante de Hashem, apropriados, cacherizados, próprios para recebermos a luz sagrada do Eterno e nos apresentarmos diante dele em Yom HaPurim. Baruch Hashem. Então, no Shacharit temos esta reza. Esta reza vai fechar ali, após a gente iniciar com o Baruch Shamar. O Baruch Shamar, ele vai fazer com que a gente deixe o mundo do Malchut, da ação, de Asiá, e passe no momento da reza para o mundo de Yetzirah. Quando terminamos, então, de proclamar um Ishtabach, nós deixamos o mundo de Yetzirah e passamos para o mundo da criação, após a próxima bênção que é dita após a reza do Ishtabach. Então, o Ishtabach, ele é uma porta, é um portal para a elevação para o mundo da criação, para Biná. E Biná é o mundo onde o homem foi criado. É lá que temos a possibilidade de criar novas coisas, do nada, ou seja, transformar completamente a nossa realidade. É em Biná que nós entramos em Yom HaPurim, Baruch Hashem. Então, se nós fizermos esta reza do Ishtabach com uma intenção correta, todos os dias pela manhã, nós temos como abrir esta porta. Vamos aprender então as kavanotes desta reza, para que nós possamos utilizar destas brachot, de estarmos entrando no mundo de Biná e fazendo todos os dias um mergulho nas águas da criação. Baruch Hashem. Então, como eu disse para vocês, durante a reza, ao iniciarmos, estamos em Malchut, nas bênçãos da manhã. Pela manhã fazemos bênção da manhã, fazemos os primeiros louvores a Hashem, E então entramos em Yetzirah, que é as 6 sefirot que nós conhecemos. Este é o mundo de Yetzirah. Então, vamos fazer a separação aqui. Este é o mundo da ação, só tem a Sefirah de Malchut, chamado de Asiá. Então, nós temos a separação dos mundos. Nós habitamos no mundo de Asiá, mundo da ação. Iniciamos a reza, então, neste mundo. Mas, ao fazermos as rezas, nós temos que compreender que é a nossa alma que está rezando. Então, a nossa alma pode se elevar. O nosso corpo fica em Asiá, mas a nossa alma ela pode se elevar. Então, a partir das rezas, nós estamos fazendo uma elevação espiritual com a nossa alma. Partimos de Asiá para Yetzirah, assim que começamos o Baruch Shamar. Já falamos isso aqui para vocês
no canal, né? Então, o que é Yetzirah, o mundo da formação? É as 6 sefirot chamadas de Zeir Anpin, as 6 sefirot do meio, que é Yesod, Hod, Netzach, Feret, Gvurah e Chesed, Baruch Hashem. Aqui tem Da'at, mas nós não vamos falar nela hoje, porque ela, a gente sabe que é um estado de consciência corrigido. Poucos conseguem chegar lá. Moshe Rabbeinu, como eu expliquei no vídeo da Parashá, ele conseguiu chegar em Da'at. Baruch Hashem. Então, vamos continuar aqui. Então, na reza, eu parto para o mundo da formação, Yetzirah, em Baruch She'amar, certo? Então, aí eu vou entrar neste mundo aqui. Quando eu termino esta parte aqui, é exatamente quando eu vou fazer a reza de Ishtabach. O Ishtabach vai abrir a porta para o mundo de Binah, que está ligado ao mundo de Beriah, que é criação. A Sefirot de Binah, que é o mundo da criação de Binah. Então, essa Sefirot aqui, ela sozinha é o mundo da criação. Do mesmo jeito que Malchut sozinha é o mundo da ação, Binah também sozinha é o mundo da criação. Beriah, que é o mundo da criação, que existe a Sefirah de Binah. Neste mundo aqui, Adam foi criado, certo? Então, neste mundo aqui, chamado de mundo das águas, neste mundo existe a possibilidade de uma criação nova, de criar algo do nada, novamente, assim como o homem foi criado. Baruch Hashem, não somente o homem, mas todas as coisas. Por isso que em Yom Kippurim nós entramos neste mundo. O rei aqui de baixo, a rei daqui de baixo, aqui é o rei do tetragrama, aqui é o Vav do tetragrama, e aqui é a rei de cima do tetragrama, ok? Então essa rei aqui, ela, como o Zeir Anpin, ele adormece, a Malchut se enche de luz, então esse rei se torna cheio de luz, pleno de luz, como este rei daqui. Então isso fica similar ao daqui. Então essa Malchut é como se fosse um bumerangue, ó, ela se joga lá para cima. E na reza de Neilá, nós conseguimos fazer um pedido para criarmos uma realidade nova. Lembre-se disso em Yom HaPurim para que você possa fazer esta kavanot nas rezas de Yom HaPurim. Mas voltando para a questão do Ishtabach. Aqui é o mundo de Atzilut, que é Keter e Chokhmah, certo? Keter e Chokhmah criam o mundo de Atzilut, o mundo da emanação. Atzilut. Atzilut, o mundo da emanação. Baruch Hashem. Cá já é outra história, para a gente chegar lá só depois da redenção, certo? Então, por quê? Porque eu faço até chuvar, que é trazer o rei para cima. Então, trazer o rei para cima. Então, eu vou... Aqui é Yud, certo? Do tetragrama. Então, eu vou trazer esse rei para cá. Porque foi daqui que ele caiu. Aí, depois de todo esse processo de Techuvá, que foi trazer o rei de volta para cima, vai acontecer a redenção, que é o Eterno nos dar. É como se ele fosse fazer um pagamento, né? Nós não temos mérito para isso, mas ele quer nos presentear com uma vida eterna, com o Atzilut, com o Keter. Assim como Yeshua disse que os que vencerem teriam Keter, ou seja, sairiam de Beriah e passariam para Atzilut, Chokhmah e Keter, Baruch Hashem. Então, Keter na reza é Amidah, certo? Mas nós vamos falar aqui a saída deste mundo para essa travessia daqui para aqui. Por que é importante a gente estudar a travessia de Yetzirah para Beriah? Porque nós estamos chegando perto de Yom HaPurim. Em Yom HaPurim nós vamos ter contato direto com Binah. E Binah é Beriah, né? Então é importante termos a consciência de que existe essa possibilidade. E não apenas em Yom HaPurim. Em Yom HaPurim, vamos dizer assim, que está mais fácil. Porque, na verdade, Deus é Deus o tempo todo. A Torá do Eterno não funciona só um dia no ano. Contudo, existem encontros marcados. O que significa Moadim? Moadim, que são os encontros, as festas, as grandes festas do povo judeu, que o Eterno marca no calendário hebreu, para que nós tenhamos, então, uma facilidade maior para certas coisas. Como, por exemplo, em Yom HaPurim, nós temos uma facilidade maior de alcançarmos Binah. Por quê? Porque nós vamos fazer um jejum muito severo. E o que é que segura a pessoa aqui em Malchut? O que é que nos segura no mundo da ação em Asiá? A fisicalidade. Então, se eu enfraqueço a fisicalidade, eu literalmente consigo, então, mais facilmente entrar para a espiritualidade. Não é verdade? Só que há um perigo. Qual é o perigo?
de realmente escapar do corpo e acabar tudo. Mas como foi o Eterno que determinou que fizéssemos esta aflição, né, afligíssemos nossa alma, Ele não permitirá em momento nenhum que por conta deste jejum severo alguém se vá deste mundo. E se alguém se for deste mundo, por qualquer coisa, qualquer motivo, inclusive por algum jejum, é porque era a hora daquela pessoa ir, e não porque ela praticou o jejum. Não é verdade? Mas nossos sábios nos indicam que a pessoa que não tenha a saúde do corpo suficiente para o jejum não faça. Mas o jejum é muito importante pelo fato de que ele facilita que nossa alma se descole desta matéria, desta fisicalidade, consiga atravessar o mundo da formação, que é o mundo dos anjos, e vá até o mundo da criação, Beliar, onde temos a possibilidade de recriarmos novamente a nossa realidade. Baruch Hashem. Lembrando que nós podemos fazer com mais esforço, né? E com a kavaná correta, todo dia isto, na reza, cantando o Ishtabar, Baruch Hashem. Então, quais são as palavras ditas na reza de Ishtabar que vai fazer esta engrenagem girar para subirmos neste elevador espiritual até brilhar? Vamos ver? Sabemos que o que construiu o universo foram as letras sagradas, as letras hebraicas. Então, através destas letras hebraicas, fazendo a expressão de palavras, cada palavra com a inicial de uma das letras, nós iremos fazer esta escada rolante, né? Subir a nossa alma até o mundo da criação. Então, a primeira palavra vai ser a palavra com a letra Aleph. Vamos ver a reza? Encontre aí no seu Sidur. Ishtabar. Ishtabar shimachalad malkeinu. Ha'el amelech agadol ve'hakadosh. Bashamayim u'va'aretz. כי לך נאה אדוני Eloheinu ואלוהי אבותינו לעולם ועד. Se você olhar na parte onde tem as letras sagradas, a partir da palavra Shira, existe então um pequeno Aleph. Ali está nos mostrando que a palavra número 1, porque o Aleph é o número 1. Não é verdade? Então a palavra número 1, a palavra Aleph, que vai aparecer no Ishtabar, que vai iniciar essa subida, é a palavra Shir. 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 Shin. Hirik. Yud. Resh. Shir. Por isso é tão importante cantilarmos a reza. A reza não é necessário que você cante. Cantar no sentido de colocar uma melodia. Mas é importante que você cantile. Cantilar é seguir as regras das Teumima. Teumima, já ensinei vocês aqui no canal, nas nossas aulas de hebraico, são os pontos de cantilação. Né? Tem aquelas aspas que fecham duas palavras que temos que falar no mesmo fôlego. Né? Ou um travessão que faz uma pausa entre uma palavra e outra. Ou dentro da palavra pode ter um travessão, para que você pare entoando esta letra que está o travessão. Por exemplo, aqui na palavra Shir, se tiver um travessão embaixo do Yud, eu vou pausar um pouco mais no Yud. Shir. Ou seja, eu não pausei no Resh, nem no Shin. Eu pausei no Yud. Se esse travessão estivesse embaixo do Resh, eu teria que fazer uma pausa maior no Resh. Entende? Se esse travessão estivesse embaixo do Shin, eu teria que fazer uma pausa maior no Shina. Shira, shira, shira. Isto é cantilar. Por isso temos que aprender a leitura nas letras sagradas para podermos observar se aquela palavra, aquela reza necessita de cantilação. Porque é a cantilação que vai fazer a mágica. A frase conhecida como abracadabra, né? Abracadabra, isso é hebraico. As judias antigas do tempo medieval,
elas eram perseguidas como bruxas. Porque elas não eram bruxas, elas eram brujas. Bruja significa abençoada, que sabe os segredos das Kabbalot e que fazem acontecer misticismos espirituais com as palavras. Avracadavra quer dizer, com a minha palavra eu crio algo como o Eterno fez acontecer lá em Beriá, que é isso que é Vrá, de Beriá. É desta criação que está falando, algo que do nada pode ocorrer uma mudança na realidade. Então, utilizemos da nossa voz. A nossa voz é o Ruach HaKadosh. O Eterno, ele implantou em nós o seu fôlego, o seu Ruach. Por isso, nós temos a possibilidade de criar coisas novas, efetuar verdadeiros milagres com a nossa fala, tanto para o bem quanto para o mal. Mas na reza, focaremos então no bem, Baruch Hashem. Então, a canção, ou de uma forma mais correta do entendimento, a cantilação é o que vai iniciar esta subida. Então, a primeira Aleph é a Shir, a primeira palavra que vai iniciar. Então, este milagre de entrarmos em contato com Beriá através da cantilação. Baruch Hashem. Beit. Segunda palavra. A próxima palavra para ocorrer esta subida, que é a palavra Beit, a palavra 2, é Ush. Vav com Shuru. Shina com Sheva. Ush. Veit com Kametz. Vá. Het com Kametz. Ra. E um Ré final por conta da vogal A. Então a Ré vai aparecer aqui para fechar a palavra. Ushvachar. 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 Ushvachar significa e louvor. Então, além da cantilação, além da sonorização melodiosa da palavra, eu vou precisar também louvar o divino. O que é louvar ao Eterno? Baruch Hashem. Às vezes a pessoa confunde cantar com louvar. É óbvio que nós utilizamos das canções para louvarmos o Eterno muitas vezes. Mas não é necessário que nós cantemos uma canção para louvar o Eterno. Porque o louvor não está ligado diretamente à canção, à música. Mas o louvor está ligado à bendição, abençoarmos o divino, exaltação. Isto é louvar. Louvar é exaltar, é honrar com as palavras, é trazer honra, magnificência e majestade àquele que é exaltado. No caso é Hashem, Baruch Hashem. Então, os dois segredos iniciais. Primeiro, eu vou precisar ter uma melodia cantilada, conforme os nossos sábios nos ensinam, para que estas melodias vibrem de acordo com a abertura dos espaços espirituais. E depois, eu tenho que, através não apenas dessas melodias, eu tenho que soltar palavras de louvor. Eu tenho que soltar palavras de exaltação, de bendição ao divino. Baruch Hashem, esta é a minha postura, um agradador da luz. Eu tenho que ser alguém que traz para a luz uma exaltação. Eu tenho que ser a criatura grata, agradecida pela vida, uma criatura feliz diante da luz. Me mostrar alegre, me mostrar satisfeita com a existência da luz na minha vida. Baruch Hashem. Esta é a postura de louvor. Vamos para a letra Gimel, que é a terceira palavra. Nós até temos, esta palavra com o nosso entendimento de que é cânticos, louvores, não é verdade? Para Hashem. Fazemos o Halel para Hashem nos Rosh Chodesh. Fazemos Halel nos Yamim Tovim para Hashem, não é verdade? Nas grandes festas, nós falamos Halel para Hashem. O Halel se encontra nos Teilim.
eles são louvores de David Amelech. Então a postura de David nestes Teilim, desde o Teilim 113 até o 118, vão demonstrar esta postura de gratidão, de bendição, tudo que eu falei que era o louvor. Então o Halel é traduzido como louvor, mas é que a gente tem que compreender o que significa louvar Hashem. Não é apenas cantar para Hashem. Louvar Hashem é realmente entender que Hashem é majestoso, que Hashem é glorioso, que Hashem é grande, que Hashem merece ser elogiado. Louvar Hashem, cantar o Halel, né? Ou proferir o Halel, ou recitar o Halel, é recitar bendições ao Todo-Poderoso, no sentido de elogiá-lo, de trazer magnitude para a sua existência. É estar literalmente abaixado, prostrado diante da glória de Hashem. Baruch Hashem. Então, o Halel é a próxima palavra mágica, Baruch Hashem, que teremos a possibilidade de nos elevar do mundo de Yetzirah para o mundo de Beriah. E no mundo de Beriah, nós conseguiremos então fazer o Shema. Baruch Hashem! Poderemos então falar direto com Hashem, porque o Shema é isso aí, é Ishar El, estar reto diante de Hashem. Baruch Hashem. Vamos ver a próxima palavra, que vai ser a letra Dalet, letra 4. Dalet, número 4. Vezimra significa, aqui o V é um I, a gente já sabe. I, aqui é uma conjunção. A palavra é Zimra. Zimra significa cantora. Quem é a cantora? A nossa alma, Baruch Hashem. A Zimra, que é a cantora, o que é a cantora? O cantor, a gente chama de Hazan, Hazanit. A cantora, a Hazanit, o cantor, é a alma humana diante de seu Criador, falando com o Criador. Aquela pessoa que na sinagoga, ela vai representar todos que estão ali. Ela vai ser a porta-voz. O cantor e a cantora, a Hazanit ou Hazan, é o porta-voz de todos que estão presentes na reza. Ela faz uma reza por todos. Esta então é a postura correta de nossa alma. Ser o quê? Uma Hazanit. Ser um cantor, uma cantora. Aquela que toma a responsabilidade de fazer com que aquela reza suba para as alturas. Vai fazer a reza com todo cuidado, com uma kavanot, com uma seriedade, com uma postura, não é verdade? Não é apenas alguém que está ali, não. É alguém que tem uma responsabilidade, um Hazanit, um Hazan. Baruch Hashem. Próxima letra, letra Rei. A letra Rei, ela é o número 5. Quinta palavra, Oz, com Aina. Aina com Rolen, ou Zaina, Zu, Oz. Oz tem vários significados, mas eu trouxe um significado que vai fazer um entendimento melhor aqui para nós. Vamos colocar aqui feroz. Como se fosse algo selvagem, algo feroz, algo que vai com tudo, né? Não é algo que está pacífico, que está passivo, né? Esperando que aconteça. Muitas vezes a postura errada na reza é o seguinte: eu estou aqui rezando, esperando que Deus me escute, me atenda e faça tudo que eu quero. Estou aqui, Deus, por que tu ainda não começou a me ajudar? Não é a postura correta. É dito que o israelita, o homem que se levanta pela manhã, ele tem que ser como um leão para fazer o serviço divino. O leão, ele é manso? Não, o leão é feroz. Então, olha só, os passos que nós estamos dando. Cantilação, louvor, exaltação, bendição a Hashem.
Com isso, nós temos que ter a postura de um Hazan, de um cantor, de uma cantora. A alma, ela é responsável por aquilo que ela está fazendo. Tem que levar a sério, tem que fazer com cuidado. Tem que fazer como se estivesse fazendo não só para ela, mas para todo um povo. Né? Porque quando Israel canta, quando um israelita canta, quando o israelita reza, porque quando um israelita reza, ele não está rezando por ele sozinho. Como é que é feita a Amidah? A gente vê ali, pedimos por nós. Nós não pedimos para mim, Hashem. Eu peço nós. É algo plural. Quando você pede a Hashem algo que está direcionado só para você, isso é o ego. E o ego atrapalha. O ego é o orgulho. O orgulho não deixa Hashem entrar. Então, qual é a postura? Uma postura de que eu estou fazendo por todo Israel. Baruch Hashem. Um cantor, uma Hazanit, uma cantora. E em seguida, né, com ferocidade, com bravura, né, uma postura de um guerreiro, de uma guerreira, Baruch Hashem, tudo a ver com Mahanaima, Baruch Hashem. Então você vai se apresentar diante do rei como um soldado pronto para a guerra. Vamos batalhar. Eu estou aqui, Hashem, para lutar contra o mal dentro de mim mesmo, né? Nos outros não, é em mim. Baruch Hashem, forte, guerreiro, feroz para a batalha. Baruch Hashem. Letra Vav. Letra número 6. Sexta palavra. Umemshalá. Umemshalá significa governo. Ou, no caso aqui, um Vav, ele é um artigo. O governo, né? No caso aqui. O governo no sentido não que seja o governante. Não, o governo é o seguinte, que é alguém que está na frente, está tomando a frente. Que é aquele que dirige, aquele que tem uma força, que já é feroz, já vimos, para fazer a coisa andar, para que funcione. Né? É o governante, aquele que tem o quê? O Meler interno, nós já estudamos. Aquele que coloca a sua alma, Neshama, acima do Ruach, o Ruach acima da Nefesh. Então essa pessoa que tem um governo de si mesmo, que se governa no sentido de se colocar numa postura correta diante de Hashem. E não que deixa ali, se que Deus quiser, se Deus fizer, tá bom, se não fizer, não. Alguém que sabe o que quer, que corre atrás dos seus objetivos. Baruch Hashem, um governante de si mesmo, aquela pessoa que é o rei, ou seja, um Meler, aquele que é o rei de sua própria história. Alguém que sabe organizar a sua alma, que não deixa que o Hassatan, que é o nosso adversário, governe a ele, mas ele é que governa o mau instinto. É o líder de si mesmo, no sentido de controlar sua alma, e não de que mandar nos mundos superiores, não. É óbvio que Hashem nos governa, mas nós temos que ter uma postura dentro de nós mesmos, pelo fato que sabemos que dentro de nós tem o mal. Então eu preciso ser para mim, ou seja, a minha alma divina precisa ser o meu governante aqui dentro de mim. No final das contas, a alma divina vem de Hashem, então é Hashem que manda em mim. Porque eu sou parte dele. Baruch Hashem. Nós. Letra Zaina, número 7. Sétima palavra. Vamos ver qual é a palavra que aparece? A palavra Netzach. Nuna com segura. Tzadik com um patar. E um Het. Netzach. O nome da Sefirá, né? Que significa, entre outras coisas, eternidade. Eternidade. Ou perseverança também. Perseverança também dá pra gente compreender bem aqui. Perseverança. Ou seja, qual é, né, o próximo passo? O que eu tenho que demonstrar nesta kavaná? Eu tenho que perseverar. Eu não posso desistir. Eu tenho que continuar, por mais que pareça difícil, me manter ali, na postura da Hazanit, né? Com a responsabilidade, com a ferocidade, também, né? Buscando ser ali, governar o meu mau instinto, me manter diante de Hashem em louvores, exaltações, cantilações, né? Toda esta vibração positiva,
Eu não posso desistir, eu tenho que perseverar, eu tenho que netzar, eu tenho que alcançar isso. Não posso deixar de buscá-lo. Baruch Hashem. Continuemos então com esta elevação no momento da reza. Baruch Hashem. Próxima letra, a letra Ret, que é a oitava palavra. Vamos ver qual a palavra que aparece. Gdulá, G, Gimel, Sheva, G. Dalet, com Kubutz, U, Du, G, Du. Lamed, com Kemetz. E o Rei final por conta do vogal lá que aparece aqui. Tem que ter o Rei. Gdulá. Gdulá significa cresceu. Baruch Hashem. Então, toda essa vibração que eu estava falando, a gente tem que fazer isso crescer ainda mais. Isso tem que aumentar. É como se... imagine, eu não sei o que deixa vocês emocionados, né? Cada pessoa tem uma coisa que deixa ela emocionada, né? No meu caso, vamos supor que eu tenho um medo de altura. Então, vamos supor que eu esteja ali descendo aquela ladeira assim, ó, no carro em alta velocidade. Então, sente aquele ar frio no estômago, né? Como se estivesse descendo um toboágua, pronto. Um toboágua, meu pai do céu, eu fui uma vez, não vou mais nunca. Que medo. Então, olha só, Gdulá é isso, é deixar crescer, essa empolgação. Não deixa crescer. Imagina que tá descendo um toboágua, aquele grandão, faz assim, ó, parece que nunca vai chegar lá embaixo. E aí pronto, Baruch Hashem, o negócio vai ficar grande, vai crescer. A emoção de estar chegando perto do rei. Baruch Hashem. A letra T, que é a nona palavra. Baruch Hashem. A próxima palavra que vai aparecer é Gvurá. Só que, se vocês observarem, o Gimel ele vai ficar pequenininho aí na palavra. O Gimel com Sheva. Aí vai aparecer um vete grande assim, ó. Vu, aqui é um Vav com um Shur. Vu, Gvurá. Kametz com Resh. Ra, que eu ponho um rei por conta do A. E eu tenho que ter um rei para fechar a palavra, certo? Vurá. Gvurá. Gvurá significa heróico, heroísmo, né? Heroísmo, vamos colocar assim. Mas olha só. Sim, Gvurá é heroísmo, mas esse Gvurá tá diferente. Esse Gvurá, ele tá com um guimelzinho pequeno. Os nossos sábios, eles nos ensinam que quando no livro sagrado a letra aparece pequena, é porque ela está relacionada a Malchut. E quando a letra aparece grande, vamos supor que tivesse um gimel bem grandão, maior do que as outras letras comuns, ela estaria relacionada a Binah. Então, Malchut, Yetzirah e Binah. Aqueles mundos que eu desenhei para vocês. Então, existe o mundo da ação, o mundo da formação, o mundo da criação e aqui em cima Atzilut, não é assim? Então, Asiá, não é assim? Aqui é Yetzirah e aqui é Binah. E mais em cima tem Atzilut, certo? Mas nós vamos chegar só aqui. Aqui não. Como os nossos sábios nos ensinam, quando a letra está no tamanho normal, é porque está referindo-se ao mundo de Yetzirah, o mundo das formações, o mundo dos anjos. Inclusive, os anjos também rezam, né? O fluxo divino vem de Zeirampim. O fluxo vem de Zeirampim, que é o mundo de Yetzirah. Então, a Torá Sagrada, as rezas, tudo está no formato e no tamanho ligado a Yetzirah, porque é de lá que vai fluir para nós aqui em Asiá. Mas quando a letra diminui muito, fica menor do que o normal, que é os que vêm de Yetzirah. Então, está se referindo a Malchut. E se a letra tivesse bem grande, maior do que o normal, que é de Yetzirah, é porque essa letra estaria se referindo a Binah, ao mundo da criação, Berayá. Ok? Então, vamos analisar a palavra Gvurá que aparece para nós em Ishtabach, porque ela tem, então, uma primeira letra ligada a Malchut, a Asiá. Vamos ver o que está acontecendo. Isso quer dizer que se a primeira letra da palavra, ela é, que no caso é Gvurá, ela está ligada a Malchut, ela está menor, ela está diminuída. Isso quer dizer que esta palavra, ela precisa, então,
ter então um foco logo de início, logo de cara, em Malchut. Então, onde eu vou desenvolver esse heroísmo, né? Porque além da Gevurah, a gente fala heroísmo para a Gevurah, mas a Gevurah, ela está ligada também ao quê? À limitação, não é verdade? Porque o limite, né, que Hashem impõe no mundo é a Gevurah dele. O julgamento de Hashem é a Gevurah dele. Então, para me passar, olha só, para me continuar nesse crescimento que eu estava, nessa empolgação toda, eu tenho que me lembrar que eu tenho que manter um limite. Eu não posso ultrapassar o limite, a Gevurah no sentido da Malchut, que é algo que é limitado. Eu não vou ter como, por exemplo, empolgar demais e dar um beijo em Hashem e sair do corpo. Porque acontece isso também, né? Ali, quando a gente está estudando o Zohar, por exemplo, teve uma reunião, né? A primeira reunião de Rav Shimeon Bar Yochai com os seus discípulos, com os seus alunos, e ele veio falar das maravilhas que ele aprendeu na caverna com seu filho, aprendeu de Moshe Rabbeinu, de Eliyahu Hanavi e outros Malachim Magid que apareceram para eles ali na caverna. O que aconteceu com 2 discípulos? Eles ficaram tão empolgados, tão alegres com todas aquelas maravilhas que Rav Shimon Bar Yochai estava contando, que eles se deixaram levar. O Eterno beijou eles e eles foram embora, morreram. Né? Então, essa palavra, Gevurah, com este gimel pequeno, está nos alertando. Calma. É óbvio que a gente vai se empolgar, porque a gente vai entrar na Beriá, a gente está entrando em contato direto com Hashem, com o mundo da criação, isso vai ser bom, eu vou conseguir melhorar a minha vida em todos os aspectos, eu vou conseguir criar uma nova realidade para mim. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno. Calma. Então, vai no seu limite, onde você não irá se descolar completamente do corpo. Isso também vale para Yom HaPurim, porque nós estaremos entrando literalmente em Beriá. É óbvio que a gente vai se empolgar, vai ficar feliz e tudo, mas não queira, não deseje demais no sentido de escapar da realidade física. Senão você vai escapar, né? Então, este é um alerta que acontece na palavra 9. Interessante que o 9 está ligado com a verdade. 9 é verdade, né? O Tet é o que é bom, né? Então, o bom é o quê? É você continuar no corpo físico, você continuar no mundo físico, tendo esta experiência transcendental, mas não fugir daqui completamente. Então, o bom é você entender que precisa ter esta limitação. Baruch Hashem. Próxima letra Yud, que é a palavra número 10. O Yud é 10. A palavra que aparece é a palavra Tehilá. Tav com cheiro. Rei com Hirik. Yud, Lamed, um Kametz e um rei final por conta da vogal A. Tehilá. Tehilá. Tehilá significa glória. Glória. Não tem esse Yud aqui. Tehilá. Tem um Hirik. Tehilá significa glória. Glória é quando a gente começa então a vislumbrar, né, a magnitude da essência do divino. A glória vem de quem? Vem do Eterno. A beleza do Eterno, a grandeza do Eterno, a formosura do Eterno. E aí você começa a entrar em contato com tudo isso. Você começa a imaginar uma luz esplendorosa e toda uma glória que você terá acesso a partir dali. Baruch Hashem. Vai aparecer então a letra Yud seguida da letra Aleph. Que número é esse aqui? 10 com 1. Eu já ensinei para vocês. 10 com 1 assim que a gente faz. Soma as letras. 10 com 1, 11. Então a 11ª palavra vai aparecer assim, Yud Aleph. E a palavra em seguida, Baruch Hashem. Qual palavra que está em seguida a Yud Aleph? Vetferet. Vav com Sheva. V aqui a gente já sabe que é a conjunção I. Feret. T. Tav com Sheva. Fei. Na verdade é Tav com Hirik. Fei com Sheva. Tif. Aí tem um Aleph com Segol. Tif. Resh com Segol. Feret. E um Tav final. Feret. Feret.
Tiferet a gente conhece, né? Que é a Sefirá do meio, como beleza. Beleza de Hashem. Então é isso, a beleza do Eterno. Baruch Hashem. Então é o momento de você empolgar-se com a glória e a beleza do divino. Baruch Hashem. Olha as letras que aparecem aqui para indicar essas palavras. Para a glória aparece o Yud, que é toda a árvore da vida. E depois aparece, além do Yud, um Aleph, que é o Echad. Então, a beleza espiritual da divindade. Baruch Hashem. Então, se empolgar com calma, lembre da Gvorá, se empolgar com calma com toda essa glória e beleza de Hashem. Baruch Hashem. Próximas letras que vai indicar a nova palavra é a Yud seguida da Bet. Isso é o número 12. 10 com 2, 12. Que vai indicar a palavra do chá. Kuf com Sheva. Dalet com Ubutz. China. E um ré final. Do chá. Baruch Hashem. O que significa aqui do chá? Significa sagrado. Baruch Hashem. Então, nós estamos naquela impressionante viagem da glória de Hashem, da beleza da santidade de Hashem. E chegamos na consciência de quanto Ele é sagrado. A sua santidade. O que significa? Hashem, Ele é diferente de qualquer coisa que podemos imaginar, ver. Por isso que quando estamos rezando, não temos o que pensar. O que eu penso? No máximo uma luz branca. Não é verdade? Por quê? Porque Hashem é algo sagrado, é algo santo. Ele é separado do que nós entendemos como realidade. Ele é diferente de tudo que você conhece, de tudo que você possa imaginar. Nossa mente física não tem capacidade de visualizar o sagrado. O santo bendito seja Ele, Baruch Hashem. Mas vamos deixar que aquilo que nós já estamos sentindo aumente um pouco mais, né? Vamos sentir mais aquele friozinho na barriga ao descer o toboágua. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Então chegamos à última palavra, que vai ser a palavra número 13. Yud Gimel. 13. Que é a palavra Malchut. O a gente já sabe que o Vav com o juro é I, né? É a conjunção I. Malchut. Malchut é reino. Malchut. Malchut. Malchut é reino. E o reino. Que reino? Que reino? Finalmente chegamos no reino dos céus. Vamos contar comigo essa Sefirot. Ah, mas não são só 10 porque eu contei 13. Vamos ver aqui como é que vai funcionar essa escadaria, esta subida aos mundos superiores. Então, olha só. As 3 de cima, que é Keter, Chokhmah e Binah, elas não se quebraram. Não se quebraram na quebra dos vasos. Aí, o que acontece? Todas as estruturas de baixo, ela foi destruída. Então, nós caímos aqui no mais destruído que foi a Malchut. Eu tenho que subir, reconstruindo tudo isso até aqui. E este caminho aqui, para que eu consiga firmar ele até o próximo nível, porque as Sefirot, elas continuam tendo outras, não é algo que, cheguei em Keter de Malchut, acabou. Não, eu ainda tenho que começar Malchut de Yesod. Depois que eu terminar Keter de Yesod, eu vou começar Malchut de Hod. Entende? É algo praticamente infinito. Então, vamos ver aqui como é que vai. Então, aqui é o primeiro passo. Eu vou sair daqui, de Malchut. Eu vou dar o primeiro passo. Então, eu vou subir aqui. Vou para Yesod. Segundo passo. Eu subo até Hod. Terceiro passo. Eu atravesso aqui, consigo chegar em Netzach. Netzach, quarto passo. Então, de Netzach, eu consigo chegar até Tiferet. É o que está no meio aqui. Então, aqui é o quinto passo. De Tiferet, eu vou até Gvurá. Gvurá vai ser para mim o sexto passo. Então, de Gvurá, eu vou atravessar e vou até Hesed. Hesed vai ser para mim um sétimo passo. Certo? Então, de Hesed, eu atravesso aqui da At, né? Que a At, ela
Eu não consigo construir Da'at na Malchut de baixo. Eu só vou conseguir construir Da'at depois que eu fazer vários processos. Então, eu vou passar pela Da'at aqui e vou chegar até Binah. Certo? Vou chegar até Binah. E a Binah, que também vai ter essa ligação com Da'at, mas vamos até deixar esses caminhos de Da'at aqui fechados aqui, que nós não vamos utilizar. Da resto daqui, eu consigo ir até Binah. Passando por suposta Da'at, eu vou até Binah, que será o meu 8º passo. Por isso que é dito que Binah é a 8ª, que é o transcendental, que passa do 7, que é o pleno, para 8ª, que é o 8, onde eu consigo tocar o mundo da criação, Baruch Hashem, mas ainda não cheguei lá. Eu ainda estou no 8º passo. Nisso, eu vou conseguir me conectar com a Chokhmah, que é o 9º passo. A Chokhmah, isso de Malchut, certo? Mas o nível mais baixo. E aí eu vou conseguir a Keter, que é o 10º passo. E aí eu vou continuar subindo. Saindo de Keter, eu vou encontrar uma Malchut de Yesod, que vai ser o 11º passo. O 11º passo vai seguir até Yesod de Yesod, que vai ser o 12º passo. E o 13º passo é a Roda de Yesod. Por que é preciso eu chegar na Roda de Yesod? Porque aqui neste mundo de ação, de Asiá, eu ainda estou presa ainda, na questão da ação, da Malchut. Eu não tenho acesso ao Shamaim, porque Yesod, vamos supor que aqui começa Yesod, a grande Yesod. Yesod é chamado de Hashamayim, Yesod. Então, quando eu saio de Asiá, que é o mundo físico, eu consigo escapar daqui, espiritualmente, e entro para Yesod, primeiro passando pela materialidade de Yesod, né? Que é a Malchut de Yesod. Subo para a própria Yesod de Yesod. Por que eu não paro em Yesod, por exemplo? Por que eu não paro em Malchut de Yesod? Porque a Malchut de Yesod ainda está ligada também à questão da materialidade, da ação. Eu quero algo mais transcendental. Então eu vou subir para Yesod de Yesod. Por que eu não paro em Yesod de Yesod? Porque Yesod de Yesod, ele está preocupado em jogar para Malchut tudo que ela recebe lá de cima. Então eu não vou parar nela. Eu tenho que escapar ainda desse fluxo que está direcionado para baixo. Eu quero elevação. Então eu vou pausar, conseguindo chegar no 13. 13 tem tudo a ver com o quê? Ahavá. Ahavá. Ahavá, amor. Eu alcancei o amor. Também isso vai ter um significado de misericórdia. Eu alcancei a misericórdia divina. Porque justamente em Roda eu vou alcançar a misericórdia divina. Porque a Roda aqui de Malchut, certo? Ali de cima de Yesod. A Roda é a Sefirá que tem a conexão de revelação divina. Profecia. Então o divino, ele se revela, ele fala com a criatura através de Roda. Entende? Então é necessário que nós conectemos com o Roda de Yesod. Pelo menos, quanto mais nós pudéssemos subir, né? Por exemplo, se eu pudesse fazer, ao invés de 13 subidas, eu fizesse 26, que é o tetragrama. Imagina, o tetragrama é Yud, que é 10, Rei, que é 5, depois um Vav, que é 6, outro Rei, que é 5. Quando eu somo isso aqui, dá 26. 26 é o dobro do Ahavá. É 2 vezes Ahavá. É o amor da criatura junto com o amor de Hashem, que dá o tetragrama, o fluxo de toda a vida, Baruch Hashem. Então, imagine se eu conseguisse tocar no 26. Eu não experimentaria algo tão transcendental e maravilhoso. Né? Mas olha que coisa linda. Nós podemos, então, ter acesso com as kavanot corretas, com a reza do Ishtabach. Por isso que é importante fazer a reza com uma cantora. Lembre-se, a razanita, a alma tem que ser a cantora. Tem que ser aquela que toma para si a responsabilidade de fazer correto, de fazer o melhor, não para si apenas, mas lembrando que está rezando por todo o Am Israel, todo o povo de Israel. Baruch Hashem. Ficamos por aqui então com o entendimento de mais uma Kavaná, as rezas de nosso Sidur.
E estas rezas são importantíssimas, são um serviço diário ao sagrado. Por isso temos que apresentá-las como korbanot cacherizadas, apropriadas para o divino. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Lehitraot, Kol Hatovim Lekulam. Eu sou a Morahaya. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Aí nos mostrar a palavra todo. Todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal. Seja salvo através da Torá. Bendito seja a Kadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário e quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvah. Se transforme em Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim. Mahanai.